Então vamos lá. Boa noite mais uma vez. Hoje, no dia 13 de agosto, vamos ao nosso segundo encontro da semana, nosso segundo dia de aula. E quem sabe, se tudo der certo, a gente conclui essa nossa conversa sobre teoria da ação. E assim a gente caminha já objetivamente para falar sobre coisa julgada, enfim, esses assuntos que dizem mais respeito efetivamente com o nosso conteúdo do semestre. Ontem nós terminamos o primeiro elemento da ação. Nós vimos que existem três elementos da ação dentro dessa chamada teoria da ação, e são elementos da ação as partes, a causa de pedir e o pedido. Nós concluímos ontem a nossa conversa sobre partes, falando sobre litisconsórcio. E durante a nossa conversa sobre litisconsórcio, nós trabalhamos com a fala sobre as classificações de litisconsórcio, não é mesmo? E a última classificação que nós trabalhamos sobre litisconsórcio foi o litisconsórcio simples e o litisconsórcio unitário, em relação aos efeitos da sentença, né? Quando eu tenho uma decisão judicial que obrigatoriamente for a mesma para todos os litisconsortes, nós estamos diante de um litisconsórcio unitário. Quando a sentença puder ser diferente entre os litisconsortes, nós estaremos então diante de um litisconsórcio simples. Vamos então ao próximo elemento da ação. Qualquer dúvida você me manda, pergunta aí, tá bom? E o próximo elemento da ação ele é o seguinte: a causa de pedir. Pessoal, quando nós observamos o artigo 319 do CPC, quando ele nos apresenta os requisitos, né, da petição inicial, nós temos lá uma ordem daquilo que uma petição inicial deve conter. Então, a nossa petição inicial, que é aquele documento que iniciará, dará início, né, inaugurará um processo, ela deve respeitar e preencher os requisitos do artigo 319. E aí nós olhamos para o artigo 319 e a gente olha assim, inciso 1, o juízo a que é dirigida. Isso é juízo competente. O inciso 1 do 319, ele tem a ver, tem relação com a ideia da competência do juízo. Aqui nós estamos diante de uma figura de competência do juízo. Quando a gente vai para o inciso 2, né? Nome, prenome, estado civil, existência de união estável, profissão, CPF, né? Ou CNPJ, endereço eletrônico que não era um requisito do código anterior. Então, se faltar na sua qualificação o e-mail da parte, o juiz vai determinar que você emende a inicial, incluindo o e-mail, só por causa de um e-mail. E aí, às vezes, você pode se deparar com a seguinte situação, que vai acontecer muito quando vocês estiverem no núcleo, no NPJ. A pessoa não tem e-mail, sabe? É uma pessoa simples, mais de idade, e-mail e computador nem faz parte da vida dela. Sabe? Você pega um senhor ali, uma senhora de seus 70, 80 anos, que mora em sítio, a pessoa não tem não tem nem a necessidade de um e-mail. Aí o que eu faço se a pessoa não tem e-mail? Você tem que informar, nesse momento de qualificação, que ele não tem e-mail. Então, por exemplo, como você vai fazer fulano de tal, portador brasileiro, estado civil, profissão, portador da cédula de identidade, RG número tal, inscrito no CPF número tal, residente domiciliado na rua tal, cidade tal, sem endereço eletrônico. Então tem que expressamente informar que não existe endereço eletrônico, porque senão vai gerar uma intimação para complementação. Domicílio e residência do autor e réu. Isso é qualificação. A gente chama esse inciso 2 de qualificação das partes. O inciso 2 trata desse primeiro elemento da ação, aquilo que nós falamos de partes. Toda a nossa análise, estudo, né, e ponderação sobre partes é para que nós possamos colocar de maneira adequada, preencher de maneira adequada o inciso 2 do artigo 319. E aí vem o inciso 3 do 319, que diz o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Jovem, se você estiver acompanhando com o seu CPC aberto, eu sugiro que você faça as devidas anotações à frente dos incisos. Então, no inciso 1, você coloca competência, inciso 2 coloca partes, como primeiro elemento da ação, inciso 3 é a causa de pedir. O que é causa de pedir? Primeira coisa para a gente entender, antes de nós falarmos o que preenche, né, ou o que compreende
a chamada causa de pedir. Nós chamamos de causa de pedir os motivos da ação. Então, você tem que entender o seguinte: todo processo, todo, ele nasce a partir de uma razão. Né? A pessoa ela não ingressa com uma ação judicial do nada, sem nenhum tipo de razão justificativa, por quê. Né? Todo processo ele surge a partir de um motivo, ele surge a partir de uma razão, a partir de uma necessidade. Quando nós colocamos a causa de pedir como um dos elementos da ação, demonstrar causa de pedir é demonstrar os motivos do pedido. Aliás, jovens, se nós quisermos fazer aí uma interpretação muito simples e lógica sobre o próprio nome do Instituto, pensa comigo. Todo o processo, você estuda isso lá no início, né, em Teoria Geral do Processo, todo o processo surge de uma necessidade. Tanto é verdade, e preste bem atenção, porque aqui a gente vai acabar trabalhando com vários conceitos, vários conceitos, que não são de agora, né? Revisando vários conceitos que vocês, em tese, já viram, tá? E aí vamos pensar o seguinte: todo processo surge a partir de uma necessidade, porque ele se volta à satisfação de uma necessidade. A pessoa ingressa com uma ação pedindo algo. Tanto é verdade que quando a gente estuda pedido, que a gente vai relembrar daqui a pouco, uma das muitas definições de pedido é o bem da vida buscado. E se eu vou lá em Teoria Geral do Processo, dar uma pesquisada sobre bem da vida, a Teoria Geral do Processo vai nos dizer o seguinte, que bem da vida é o elemento apto à satisfação de uma necessidade. Vamos entender isso. Todo processo nasce de uma necessidade. As pessoas ingressam com uma ação porque elas precisam de algo, ainda que seja uma mera regularização, mas elas precisam de algo. Simples assim. Além disso, elas precisam de alguma coisa, e quando eu ingresso com uma ação identificando que eu preciso de algo, eu, consequentemente, indico na minha petição inicial o que eu preciso. Quando eu indico o que eu preciso, eu estou dizendo, esse é o bem da vida. Quando a gente fala pedir bem da vida é o elemento apto à satisfação de necessidade, é porque quando eu digo o que eu quero, eu estou dizendo para o juiz, olha, juiz, eu ingressei com essa ação porque eu estou precisando disso. E se o senhor me der isso, está tudo certo. Vamos tentar pensar em um exemplo prático, né, para nós aplicarmos esses conceitos. Imagine que as aulas voltam à sua rotina presencial, normal, e você, ao ir embora da FAP, acaba se envolvendo em um pequeno acidente, né? Naquela situação de daquela fila de carros saindo e tal. Quando você está saindo da FAP, você vai fazer a sua conversão à esquerda para sair ali da entrada da FAP. O carro não espera você e acaba tendo ali uma colisão. Ótimo, você ingressa com uma ação. Qual é a necessidade que você tem? Esse tipo de situação, um acidente, vai gerar uma ação de indenização. Indenização por danos materiais, a princípio. Qual é a necessidade? A necessidade é o conserto do seu bem, o conserto do veículo. Essa é a necessidade que aparece e que justifica uma ação indenizatória, nesse nosso exemplo. Ok, perfeito. E aí? Qual é o bem da vida? Bem da vida é aquilo que você pede ao final lá da sua petição inicial. Fazendo a apreciação de toda a situação, você vai dizer para o juiz assim, pede que Vossa Excelência condene o réu, por exemplo, ao pagamento de R$4.000. Como é que você chegou a esses R$4.000? Porque você fez orçamentos e entendeu que R$4.000 era o valor mediano que seria necessário para o conserto do veículo. Quando você diz para o juiz, olha, o bem da vida, aquilo que eu estou buscando é R$4.000, você indiretamente está dizendo, R$4.000 satisfaz a minha necessidade. Certo? Então, todo o processo está voltado ao alcance de um bem da vida.
aquilo que a pessoa deseja. Mas nós precisamos entender que entre o ingresso de uma ação até o pedido daquilo que a pessoa quer, né, existe um caminho. E esse caminho nós vamos chamar de causa de pedir. Por que eu disse que o termo ele é meio lógico? Porque falar em causa de pedir é falar das causas, das razões, dos motivos do pedido. Percebe? Então, falar de causa de pedir é apresentar os motivos do seu pedido. Por que você está pedindo R$ 4.000 no nosso exemplo? O que te faz acreditar que você tem direito a esses R$ 4.000? Isso é o preenchimento da causa de pedido. Então, pensando em uma ideia conceitual, causa de pedir é a demonstração dos motivos do pedido. E como que eu cumpro ou bem preencho esse elemento chamado causa de pedir? Como eu disse para vocês, a causa de pedir, ela está no inciso 3 do 319. E aí nós temos que entender que o inciso 3 fala fato e fundamento jurídico. Olha que maravilha. Então, jovens, a causa de pedir, ela é demonstrada pela narração dos fatos e também pela demonstração dos fundamentos jurídicos. Certo? Então, colocando aqui no chat, né? Causa de pedir. Trata-se da demonstração das razões, do motivo, do porquê do pedido. Aham. Então, com isso nós temos a chamada causa de pedir. E como que a causa de pedir ela é composta? Vamos anotar também aqui, está tudo colocado no chat. A causa de pedir é composta pelos fatos e pelos fundamentos jurídicos. Fatos e fundamentos jurídicos. É isso que vai compor a chamada causa de pedir. Vamos aprofundar mais ainda essa nossa conversa. O que é fato? Fato, aqui é bem tranquilo, né? É a narrativa fática. Bem simples. A ideia é passar de uma maneira bem traduzida mesmo, para que não haja margem para dúvida, tá bom? O que é isso? É contar a história, né? Contar o que aconteceu, falar o que aconteceu. Então, nesse nosso exemplo, o autor estava no dia tal, tal horário, saindo das dependências da faculdade no qual cursa determinada graduação, quando então, ao chegar até a rua tal, realizando a conversão, ocorreu então a batida por meio de conduta imprudente do réu, o qual não observou a seta. Enfim, você vai contar a história e demonstrar ali tudo o que aconteceu. Isso são os fatos. O que é fundamento jurídico? Estava aqui. Fundamento jurídico. Trata-se da indicação no ordenamento jurídico de que há razão naquilo que se busca. Então, jovem, a ideia é o seguinte: quando você conta uma história e você ingressa com a ação acreditando que você tem determinado direito, o tópico fundamentos jurídicos, o que em algumas petições você vai ler como do direito, sempre que você ler do direito, isso é a parte de fundamento jurídico. O que vai acontecer nesse momento? Aqui é a hora de você demonstrar que há legislação, que há jurisprudência, que o ordenamento jurídico de maneira geral, a doutrina, qualquer uma das fontes do direito, de alguma maneira, ela protege o seu direito. Ela demonstra que você tem razão naquilo que você busca.
Então, utilizando ainda esse nosso exemplo do acidente, né, da batida, o que você faria, por exemplo? Contou a historinha, aí chegaria o próximo tópico, dos fundamentos jurídicos, ou o que alguns vão chamar do direito. E aí você colocaria assim, estabelece o artigo 927 do Código Civil, que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Em complementação, o artigo 186 do Código Civil aponta que aquele que por ação ou omissão, negligência voluntária, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito. Sendo assim, o réu, ao ignorar a seta indicada, bem como a preferência que a minha era conferida nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, artigo tal, ele agiu de maneira negligente, sendo assim, comete ato ilícito e, à luz do primeiro artigo supracitado, ele deve ser condenado. Isso é fundamento jurídico. É quando eu faço essa linha argumentativa. Porque um processo ele não se sustenta só pela história. Não é razoável. Junto da história, eu preciso atrelar, costurar a essa história elementos argumentativos técnicos. E a parte de fundamento jurídico é a parte técnica da causa de pedir. Se a gente parar para pensar de uma maneira muito objetiva, a causa de pedir ela é formada por uma parte não técnica, que são os fatos, que é contar uma história, e aí é exercício de redação mesmo. Quanto melhor você contar a história, melhor vai ficar. E a segunda parte, que é o fundamento jurídico, é a parte efetivamente técnica, onde você precisa apresentar ao juiz, àquele que vai apreciar a sua causa, apresentar para ele que existem elementos jurídicos para sustentar a sua tese, para demonstrar que você tem direito. Jovens, eu já vi ações que não tinham uma linha de fundamento jurídico. E isso está errado. Apresentar só fatos é não cumprir a causa de pedir. Causa de pedir é composta pelos dois, fato e fundamento jurídico. Eu não posso deixar um de lado. Eu me lembro claramente uma época em que eu ainda era estagiário, em que chegou até o fórum uma ação indenizatória por abandono de noivo, na época de noivado. Na verdade, não era simplesmente um abandono, era uma situação que envolvia até um débito deixado para trás. A pessoa morava em uma cidade, ficou extremamente envolvida amorosamente com a outra pessoa, tudo muito bonito, até que o boizinho, com devido respeito aos bovinos, acabou simplesmente colocando ao seu objeto de adoração e de amor numa casa em que ele alugou, assinou o contrato de locação em nome dele e mobiliou a casa inteira antes da locação, porque o seu objeto de adoração, né, a sua pretensa futura quase esposa, tinha vindo de fora, não tinha nada, não podia ter nada no nome, enfim, toda uma justificativa para ele bastante convincente. Então ele simplesmente assina todos os contratos em nome dele, coloca ela numa casa, mobília a casa inteira comprando móveis com todos os crediários possíveis, parcelando em inúmeras parcelas, e coloca geladeira, TV, fogão, sofá, cama, enfim, tudo que normalmente uma casa possui. E passa a deixar ela lá morando na casa, já usufruindo dos móveis, e ele, enquanto eles não casam, ficam na sua casa, aguardando já com a data marcada, tudo certo. Até que um determinado dia, pura e simplesmente, ele chega na casa, a casa está vazia, a sua amada futura quase esposa foi embora e junto com a sua partida, ela leva todos os móveis. E ele encontra a casa vazia, literalmente vazia, com nenhum bilhete de adeus. Enfim, isso gerou um processo judicial, onde se ingressou com uma ação depois de alguns meses. Eles encontraram onde essa sua futura quase esposa estava, morando com um outro novo amor, usando os móveis que ele ainda estava pagando mensalmente, de uma maneira muito bonita, né? E voluntária. E então, diante disso, ele ingressa com uma ação, contrata um advogado e ingressa com uma ação indenizatória contra ela. O advogado conta a história, tudo o que aconteceu.
E na parte que ele denomina de dos fundamentos jurídicos, ele não cita um artigo sequer. Nenhum. E teriam muitos para ser citados, no caso desse. Muitos, 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 muitos. Mas ele não cita nenhum artigo. Inclusive, eu me lembro claramente que uma das frases emblemáticas dessa petição inicial era nos fundamentos jurídicos, tá? Que deveria ser técnico. Sabe-se que o noivado é para que as pessoas se conheçam. E aí você percebe uma falha absurda na maneira como essa petição inicial foi construída. Para vocês terem uma ideia, no final, o advogado pede que seja invalidada essas compras. Mas isso não tem nem cabimento. Porque, por exemplo, eu não me lembro quais eram as empresas que ele fez crediário em várias lojas. Mas vamos imaginar que ele tenha feito Magazine Luiza, Colombo, Casas Bahia, por exemplo. Essas empresas nem faziam parte do processo, porque ele ingressou com um processo contra a ex. E essas empresas não têm nada a ver que a ex deu um pé na bunda dele. Isso não é problema das empresas. Ele fez a compra, ué. Agora, se isso, mesma coisa, você compra alguma coisa, vamos imaginar que você vai lá na Colombo, né, e compra uma TV. Aí você coloca a TV na sua casa, num dia de madrugada entra um ladrão na sua casa, leva a TV embora. Aí você quer processar a Colombo para parar de pagar a TV. A Colombo não tem nada a ver que sua TV foi roubada. Isso não é problema da loja. E aí, em um processo que o advogado nem colocou as lojas, ele queria que fosse declarado inválido a compra. Não pede dano moral, enfim, horrível a petição inicial, uma porcaria. Mas uma das muitas falhas que era evidenciada nessa petição era justamente a falta de fundamentação jurídica, que é, na verdade, um erro gravíssimo. Gente, a gente está falando de direito. Eu não posso deixar de lado fundamentação jurídica. Eu não posso esquecer de colocar artigo, isso não tem cabimento. E eu bato forte nessa tecla porque a gente vai estudar recurso. E quando a gente estuda recurso, se tem uma coisa que é importante que a gente faça, é justamente apontar os erros, ou pelo menos aquilo que eu entendo ser erro, por parte do magistrado. Porque, aliás, tem-se uma situação, né, de que, nossa, eu não posso criticar a pessoa do magistrado. É um absurdo, é quase que um sacrilégio criticar a pessoa do magistrado. Isso é uma bobagem. Claro que você não pode criticar no sentido pessoal, mas toda manifestação jurídica é suscetível à crítica, isso faz parte. Faz parte do jogo. E quando nós pensamos em via recursal, a crítica é pertinente, porque você vai interpor um recurso falando, Vossa Excelência, o juiz de primeiro grau é brilhante, maravilhoso, e, a princípio, com todo o respeito do mundo, diante da genialidade do magistrado de primeiro grau e da sua completa competência técnica, né, e amabilidade, peço licença com a cabeça baixa e o rabo no meio das pernas para discordar. Isso é ridículo. Não é assim que se faz recurso. Então, entende-se com o devido respeito, nem precisa falar com o devido respeito, só escrever com educação, que Vossa Excelência errou. O juiz de primeiro grau erra a fazer determinada apreciação e não tem problema algum em fazer isso, né? E é muito importante nós sempre basearmos o nosso argumento, porque o discurso é técnico e tem que ser super técnico, né? É fundamental nós sempre basearmos o nosso entendimento, o nosso argumento com fundamentação jurídica. Isso é fundamental. Eu preciso demonstrar juridicamente aquilo que eu estou alegando e demonstrar ali as razões, né? Colocar ali o direito. Isso é causa de pedir. Fatos, demonstração dos fatos e fundamentos jurídicos. Uma última informação que nós temos sobre causa de pedir, certo? Uma última informação aqui, diz respeito a uma classificação que acaba sendo bastante usada. Tá? E aqui, infelizmente, não tem muita lógica nisso, tá? É mais decorar mesmo. Infelizmente, não tem muito o que ser feito. Bom, qual que é essa classificação? É esse último parágrafo aqui que eu estou destacando do material na parte da causa de pedir. A causa de pedir, como você já sabe, né, que eu chamei aqui de causa pretende, a mesma coisa. Ela é formada por fato e fundamento jurídico. Doutrinariamente,
nós podemos chamar os fatos de causa de pedir remota e os fundamentos jurídicos de causa de pedir próxima. E aqui, infelizmente, é decoreba. Fato, causa de pedir remota e fundamento, causa de pedir próxima. Ah, professor, mas já eu acho complicado decorar isso. Eu posso falar fato e fundamento? Fique à vontade. Não tem nenhum problema você não utilizar o termo causa de pedir próxima e remota. A minha preocupação é que nós sabemos que concursos, em maneira geral, eles querem nos pegar em detalhes. E o básico, a maioria sabe. Então, às vezes, uma questão extremamente simples sobre causa de pedir vai complicar, não no questionamento, mas na terminologia utilizada. E aí, em vez de falar fundamento jurídico, ela vai colocar a causa de pedir próxima de determinada maneira. E é essa a jogada da questão para pegar os desavisados. Então, infelizmente, acaba sendo uma classificação que pega às vezes, né? Na prática, pessoal, e aqui... Professor, Oi. dá para o senhor escrever no chat como que é? Que não deu para ouvir direito. Mas está aqui no material. Aqui, ó, eu Já destaquei tá aqui. no material. Tá vendo aqui grifado que eu selecionei? Ah, tá, já vi. Obrigada. Nada. Então, aqui está fato, causa de pedir remota e fundamento jurídico, causa de pedir próxima. Tá? Então, na prática, eu peguei uma vez uma contestação em que o advogado do réu, na sua contestação, quando ele rebatia os argumentos da minha inicial, toda vez que ele rebatia a minha causa de pedir, ele nunca falava fato e fundamento jurídico. Ele só utilizava o termo causa de pedir próximo e causa de pedir remoto. E aqui, pessoal, é uma questão da prática. Faz diferença no resultado? Nenhuma diferença. Mas isso gera pressão. Porque não é comum que, diante de tantas coisas que os advogados vão ter que aprender, saber e fazer na prática, eles se lembrarem de conceitos que são lá da teoria geral. Porque isso é teórico e simples. Quando você pega um advogado que maneja esses conceitos da teoria básica, parece que uma luz acende, sabe? Do tipo, bom, não é qualquer um. Se ele sabe utilizar a terminologia técnica a esse ponto, então entende-se que não é qualquer pessoa que está do outro lado representando a outra parte. Inevitavelmente, é como se você olhasse para a pessoa com uma preocupação a mais. Então, isso gera uma impressão interessante que no processo, onde o argumento, a força do argumento é algo que é válido, bastante válido, isso pode fazer diferença. Isso é uma coisa que a gente observa na prática. Na teoria, isso que eu estou falando é uma besteira. Mas aí é aquela coisa, né? De um monte de gente que vai para a sala de aula, ensina as pessoas, mas nunca trabalhou na prática. Ou quando trabalhou na prática, não trabalhou em áreas de linha de frente, como advocacia, por exemplo, ou como magistratura, ou Ministério Público. Trabalhou em cartório, ou sempre deu aula. Isso não é desmerecer quem dá aula somente, que é um puta de um trabalho, ou quem fica em cartório, não é, mas é que daí a vivência prática fica prejudicada. Porque no âmbito da academia, da docência, a teoria funciona. No cartório, a teoria funciona. Agora, quando a gente vai para o pega para capar, efetivamente, a coisa fica diferente. E aí existem detalhes muito pequenos que a teoria ignora, mas que na prática fazem diferença. E esse é um deles. Então, fica uma sugestão para que vocês utilizem eventualmente, quando for falar de fatos, causa de pedir remota. Quando for falar de fundamento jurídico, causa de pedir próxima. Para a gente fechar esse primeiro horário, estamos com 2 minutos e 40 segundos, eu quero só apresentar para vocês, né, hoje eu tive acesso a um embargo de declaração, que é um recurso que nós vamos estudar esse semestre, em que o advogado, a princípio, ultrapassa um pouco os limites do bom senso ao sustentar a sua alegação. Aliás, eu ingressei nesse processo e verifiquei, de fato, existiu essa manifestação, que eu vou ler só um pedaço para vossas senhorias, né? Então, aqui é um cuidado que a gente tem que ter na prática de entender qual é o limite das coisas, né? Então, vamos lá. Embargo de declaração, para que você entenda, é um recurso que nós podemos opor, apresentar, interpor,
diante de contradição. Então, o juiz foi contraditório, ele foi omisso, ele deixou de analisar alguns pedidos, ou ele foi obscuro, foi confuso. Diante de omissão, obscuridade, contradição, eu posso fazer uso desse recurso chamado embargo de declaração. Um recurso extremamente simples. E aí, olha o que o advogado coloca, né? Embargo de declaração do réu, preliminar de intervenção divina. Isso aconteceu agora, tá? Esses embargos foram apresentados na primeira vara civil de Toledo, no dia 25 de julho. Ou seja, nós estamos falando de menos de um mês em que aconteceu esses embargos. Aí o advogado escreve: algumas situações na vida excedem o entender humano. Uma delas é o fato de até hoje a obra-prima Grow Woman, da Beyoncé, não estar disponível no Spotify. A outra situação incompreensível é a sentença, modelo de outros casos, pois fala de empréstimo com parcela fixa, quando o caso é de cartão de crédito, proferida no evento 118, que trata a minuta do assessor, possivelmente não revisada pelo magistrado. Como em situações que ultrapassam o entender humano, a gente deixa nas mãos do Senhor, passamos um breve pedido de intervenção divina. Senhor Jesus, Filho de Deus, guia e modelo da humanidade. Toque o coração do magistrado e faça ele ler as alegações finais dos eventos 113, que possuem míseras 11 páginas. É sério, Senhor, eu cronometrei. A leitura não leva 5 minutos. Fazendo isso, o excelentíssimo magistrado verá que a minuta do assessor que ele corrigiu não tem nada a ver com o caso concreto. E, se possível, faça a Beyoncé liberar Grow Woman no Spotify. Grato assim seja. Vamos cair a qualquer ponto. Temos que ter aqui um pouco de bom senso, né? Não é razoável ficar colocando esse tipo de coisa. Processo não é lugar para se fazer